Aleluia. Você vai voltando para o seu lugar. Você vai assentando em nome de Jesus. Pode assentar. Vou fazer alguns pedidos para vocês. Em nome de Jesus. Por favor. Queria que você agora não se distraísse. Evitasse usar o seu celular, com exceção para o uso dos textos bíblicos. Que você não conversasse, em nome de Jesus. Amém? Que você possa centralizar a sua atenção naquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos trabalhar hoje em cima do versículo 18, mas eu queria ler os versículos que antecedem, para que vocês possam entender um pouco daquilo que Pedro estava falando à igreja, o que Deus está falando conosco hoje. Ele vai enfatizar muito sobre os falsos mestres, e é um tempo difícil, é um tempo que nós precisamos estar bem atentos, né? E por não estarmos atentos, por não estarmos conectados, nós somos envolvidos, nós deixamos de crescer naquilo que Deus quer que cresçamos. Olha, preste bem atenção no versículo 1, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que diz o seguinte: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha o que ele está falando, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, querendo nos fazer parar, desistir. Há tanto tempo que se fala que Jesus está voltando. Onde estão as suas promessas? Porque até hoje, minha avó, minha bisavó já falava que Jesus está voltando, e até hoje, cadê que Jesus não voltou? Mas olha o que Pedro está dizendo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tiradas da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouros, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está dizendo que Deus é um Deus atemporal, e que para Deus não existe tempo, porque Deus não está preso ao tempo. O homem vive pelo tempo, nós nos regemos por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, não é verdade? Nós, por exemplo, estamos no primeiro dia de dezembro de 2024. Queria que você dissesse para a pessoa do seu lado: você sabia que dia 1º de dezembro já está acabando, irmão? E daqui a pouco a gente está virando um ano aí novamente. Então, ele está dizendo que Deus não está preso ao tempo, Deus é atemporal. Nós usamos o relógio, né, para nos direcionarmos acerca do tempo. Deus não tem relógio. Alguém já disse que Deus tem pressa de fazer, atribuindo a Deus um adjetivo de aquele que é desorganizado, porque pressa é um adjetivo de quem é desorganizado. E Deus não é desorganizado, por isso que Deus não tem pressa. Tudo Deus faz ao seu tempo, ao seu modo, ao seu bel prazer. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus não há diferença de tempo, de dias, de estações. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, ou seja, sem mancha, sem pecado. Porque se você for achado em pecado, então você não foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Logo, se você não foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, porque você escolheu não ser, você desprezou a salvação, tão grande salvação, logo você será condenado para uma eternidade sem Cristo. Às vezes nós levamos uma pequena queimadura, ou algum pequeno problema que acontece, e nós achamos que ele é eterno. O tempo passa, as estações mudam, e a gente começa a sorrir daquilo que nós passamos. Na eternidade com Cristo não haverá isso. A eternidade com Cristo é choro, sofrimento eterno. Então, meu irmão, abra seu olho para a caminhada que você está fazendo ao lado de Jesus. Versículo 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição, ou seja, eles torcem e distorcem, eles fazem uma adaptação. Por exemplo, hoje, eu não sei se vocês já viram, tem uma igreja chamada Igreja Inclusiva. E eles permitem que pessoas do mesmo sexo estejam juntas, vivendo como se nada fosse pecado. Eles estão envolvidos numa promiscuidade tão ferrenha, e eles estão se tornando tão insensíveis e ao mesmo tempo amantes de si mesmos, que eles desprezaram a glória de Deus. Eles julgam estar certo. Fala para o irmão que está do teu lado: Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, irmão. Deus ama o pecador. Aí ele diz assim: vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu vou ler novamente o versículo 18. Ele traz uma série de acontecimentos sobre os falsos mestres, mas agora ele vai dizer: olha, atentem para uma coisa. Vocês precisam estagnar, vocês precisam ficar parados, vocês precisam ficar diminuídos. É assim? Há uma determinação que o apóstolo Pedro traz aqui nessa carta, falando que ele traz toda uma narrativa. Se você ler o capítulo 2, você vai ver ele enfatizando muito sobre os falsos mestres, enganadores. Então ele diz assim: olha, vocês precisam se permanecerem firmados, mas não somente firmados, vocês precisam crescer, porque tem gente que está dentro de igreja há 200 anos, há 10, 15, 20 anos, e continua com o mesmo mimimi, não cresceu, não amadureceu, qualquer coisa para, desiste, critica, porque não está firmado na rocha, não tem fundamento. E por não ter fundamento, qualquer vento que é soprado um pouco mais forte o destrói ou distrai e o leva para bem longe da presença de Deus. Ele está dizendo: antes crescei. Crescei aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos essa noite pela tua palavra e oramos para que o teu Espírito Santo, através dessa palavra, possa ministrar os nossos corações. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso da tua direção a cada instante, pois sem ti
não chegarei a lugar nenhum, Senhor. E o lugar que eu desejo chegar, que eu almejo estar, é no centro da Tua vontade, Senhor. Pai, eu quero mais de Ti a cada instante. Ministra o meu coração, a cada vida aqui presente. Que saiamos daqui nessa noite, fundamentados na Tua palavra. Deus, que todas as emoções, todos os desequilíbrios, as inconstâncias, Pai, sejam lançadas fora. Que possamos estar firmados em Ti, crescendo a cada instante, para a glória do Teu nome. No mundo em constante mudança, os princípios bíblicos oferecem uma fundação sólida, mas uma fundação sólida de virtudes com generosidade e integridade. E essa fundação, ela nos guia a vivermos uma vida repleta de significado e propósito. Ora, se eu não tiver um significado na minha existência, se eu não tiver um propósito, a qualquer instante, a qualquer momento, eu paro, eu desisto. Veja o quanto tem dentro das igrejas pessoas que pararam, pessoas que desistiram, pessoas que ficaram pelo caminho, pessoas que estão frustradas dentro da igreja, pessoas que estão angustiadas, amarguradas, enraivecidas, corações endurecidos porque ficaram pelo caminho. E no meio do caminho, irmão, só há esmola. Fala para o irmão, no meio do caminho que você encontra a esmola, irmão. O cego estava onde? Ele parou aonde? No meio do caminho, na beira do caminho. Ele ficou sentado fazendo o quê? Mendigando. Então muita gente parou, muita gente desistiu, porque perdeu o foco, não encontra mais sentido, nem tampouco lembra-se do propósito que Deus estabeleceu para que ele vivesse. Nós precisamos entender que as virtudes cristãs estão baseadas em ensinamentos que são fundamentais, escritos na palavra de Deus. E se nós não lermos essa palavra, fica difícil de sabermos quais são esses fundamentos. Por isso que as pessoas não têm um norte. Porque elas não têm norte, elas não estão fundamentadas. E por que elas não estão fundamentadas? Porque elas não conhecem. Meu povo se perde por quê? Porque eles faltam o quê? Conhecimento. As pessoas gostam de pegar carona. Por exemplo, eu vou perguntar, mas para você não se expor, você não vai levantar a sua mão, mas você vai refletir. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Olha para a pessoa do teu lado e diz: a Bíblia tem todas as respostas para você. Só que você quer, não tem a IA, inteligência artificial, não é isso, né, João? Mas nós buscamos a inteligência humana, buscando a carona no que o outro aprendeu. Por essa razão, nós não aprendemos sobre Bíblia, nós pegamos flashes, gotas, daquilo que é a palavra, quando existe um oceano disponível para nós mergulharmos. Mas nós nos acomodamos, por exemplo, nós achamos que o culto de domingo é suficiente para uma vida cristã. Irmão, se você não alimentar a sua vida durante a semana da palavra, você vai secar, irmão. Porque gotas do Evangelho não são suficientes para sustentar você na sua caminhada. É necessário você desejar, ansiar, buscar, querer a palavra de Deus. Até porque quando você mergulha nesse oceano, nessa palavra, você vai adquirir conhecimento, mas não é um conhecimento para enriquecimento humano, e também vem, mas é um conhecimento para uma maturidade cristã. E quando nós nos tornamos maduros em Cristo, nós aprendemos a lidar com várias situações na vida, ou por que não dizer com todas, e aí vai trazer o entendimento daquilo que Paulo fala aos Filipenses, não é isso? Falando sobre contentamento. Quando ele diz: eu sei estar, eu aprendi. Mas por que ele aprendeu? Porque ele buscou, ele mergulhou, ele desejou, ele ansiou, ele quis essa maturidade. Então, muitos de nós estamos acostumados a uma vida, sabe, de igreja, frequentadores de igreja. Nós não lemos Bíblia, nós não conhecemos nada de Bíblia, mas decoramos músicas, aprendemos louvores, aprendemos a dar glória, aleluia. Mas e a palavra onde está? A palavra é a lâmpada. Lâmpada tem a ver com luz,
E se não houver luz, você está preso, você é escravo do conhecimento alheio, sim ou não? Então você e eu, repete, eu preciso de lâmpada, eu preciso de luz, eu preciso de conhecimento, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Olha o que Pedro está dizendo, você não pode crescer só de um lado, porque senão você vai andar manco. Tem muita gente aplicada ao conhecimento e não cresceu na graça. Mas tem muita gente vivendo a graça e não buscando o conhecimento. Irmão, não posso desassociá-los. Eu tenho que andar de forma uniforme, graça e... Uau! Eu não sei se você já entendeu aonde eu quero chegar. Se não houver, irmão, se você, pastor, eu estou debaixo da graça, Jesus já me salvou, eu vou morar na eternidade. Que mediocridade você dizer que ama esse Cristo, que você é apaixonado por Jesus e você não lê sobre Ele. Que mediocridade é você dizer que vai para a eternidade com Cristo e você não saber nada sobre esse Cristo que você diz amar. É muita mentira. Então nós precisamos, como igreja, nesses dias em que Jesus está voltando, nós precisamos nos apressarmos, nós precisamos mergulharmos na graça e no conhecimento. Porque tem gente, irmão, que vive só debaixo da graça, glória a Deus, aleluia, Jesus está voltando, amém, não sabe nada de Bíblia. Qualquer alimento que lhe é oferecido, ele come. Ele é levado por qualquer vento de doutrina, porque ele acha que andar debaixo da graça é o suficiente. Não, irmão, a graça ela é importantíssima, porque pela graça nós somos salvos. Mas o conhecimento, não a nível de me tornar um expert, mas de conhecer acerca de Jesus. Porque quanto mais eu conheço acerca de Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais eu me apaixono, mais eu o desejo. E quanto mais eu desejo, mais eu morro. E quanto mais eu morro, aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. A questão, irmão, é que Cristo não está sendo evidenciado. E por que Cristo não está sendo evidenciado, Mateus? Porque o meu eu está muito em voga. E porque o meu eu sobressai? Porque eu não conheço nada dele. Mas quando eu conheço acerca de Jesus, quando eu mergulho, sabe, na graça e no conhecimento desse Cristo, desse Jesus que eu prego, que eu venho para a igreja glorificá-lo, exaltá-lo, que eu falo dele na rua, eu ganho autoridade para falar acerca dele. Por que eu ganho autoridade? Porque eu conheço. Sabe, se vierem me falar alguma coisa acerca dele que não seja verdade, eu vou combater não com argumentos humanos, mas eu vou combater com fundamentos do conhecimento que ele deixou. Ora, se ele não quisesse ser revelado, ele não teria deixado o manual. Então, o que Jesus quer é ser revelado. Só que nós queremos, como igreja, a revelação de Cristo como um anjo com a espada de fogo, aparecendo diante de nós, dizendo: meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Irmão, a gente glorifica logo. Tira os calçados dos teus pés. Nós queremos, irmão, se não houver um mergulhar na graça, no conhecimento, você é papinha, me desculpa a expressão, irmão. Você é fraco. Você precisa mergulhar, você precisa desejar. É aí onde vai haver uma metanoia, vai haver uma mudança na sua vida. Porque você vai conhecer Cristo debaixo da graça, alcançado por essa graça, mas agora você vai conhecê-lo através da sua palavra. E quando você conhecer Cristo através da sua palavra, uau, você vai se fortalecer, irmão. É por isso que muitos são fracos. Porque sabe que existe um caminho, uma solução, mas não mergulham para saber das causas e efeitos que essa palavra pode gerar na minha vida, irmão. É por isso que muitos estão vivendo frustrados, derrotados, angustiados, entristecidos, conflitantes, casamentos se desfazendo, filhos rebeldes. Porque buscamos o que, Mateus? Aconselhamento de homens, quando que existe um manual. Irmão, a Bíblia ensina sobre tudo. E é interessante que Deus não só nos deu a sua palavra, mas Ele nos deu um upgrade. Qual é o upgrade, pastor? Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos ensinar acerca de algumas coisas. Meu Deus. Então vamos lá. Problemas financeiros, a Bíblia tem resposta sim ou não?
Se você quiser fazer um curso de finanças, leia a Bíblia. De gestão financeira, leia a Bíblia. Se você quer aprender como criar filhos, leia a Bíblia. Daqui a pouco a gente vai anunciar que está chegando mais, né? Se você quiser aprender sobre casamento, encontro em casais é bom e precisamos ter. Mas a Bíblia ensina sobre relacionamento conjugal. A Bíblia trata psicologia. A Bíblia trata todos os conflitos que você possa imaginar. Ela tem resposta para tudo. A questão é que nós fazemos da Bíblia, quando fazemos, uma caixinha de promessas. Sintetizamos ela em alguns versículos isolados. E queremos ouvir o versículo que nós gostamos de ouvir. É assim nos cultos, sim ou não? Quando o culto não traz para nós uma resposta que nós viemos procurar, nós julgamos o culto, dizemos que a pregação não foi boa, que o ambiente não estava legal, porque nós tratamos o culto como uma caixinha de promessa. Quando na verdade, se eu estou debaixo da graça e do conhecimento, irmão, Deus está falando comigo. Eu não vou simplesmente querer ouvir uma palavra, mas eu vou me submeter a ouvir uma palavra que Deus tem para mim, não a palavra que eu quero ouvir. Quando essa palavra, irmão, da caixinha de promessa, que ela não vem responder o que nós desejamos, sabe o que acontece conosco? Tristeza. Ah, não é para mim não. Quem lembra da caixinha de promessa? Quem é dessa época aqui? Né? Ninguém, irmão. Dois. Caixinha de promessa é o seguinte, irmão. Era uma caixinha pequenininha assim, cheio de recortes de versículos bíblicos. Mas só tinha versículo bom. Entendeu? Não tinha versículo. E às vezes quando um versículo não se enquadrava naquele pedido, naquele momento meu, que a gente tirava ele, não é para esse não, ele tirava novo. Ficava lançando sorte. Era assim que funcionava. Hoje já não existe a caixinha de promessa. Hoje é a internet da promessa. As redes sociais. Ligo na internet, estou ouvindo um pregador X. E ele está pregando. Ah, eu gostei. Tá vindo de... Sabe, Deus está falando comigo, porque é uma palavra que eu estou querendo, é uma palavra que eu estou desejando. Mas quando vem uma palavra tipo assim, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Ah, não é comigo não, muda. Hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma. Não, isso não é para mim não. Esse pregador não gosta desse cara, é Deus não. Ele está falando é o demônio. Aí muda logo. Mas este que te digo, ainda hoje, ainda este ano, eu vou abrir uma porta. Uau! Fulano, liga aí. É assim ou não é? Fulano, liga no canal tal. Olha, tá, eu vou mandar um link para ti. Ah, meu irmão. Como nós precisamos mudar a nossa vida. Como nós precisamos nos posicionar diante de Deus, diante do mundo. Eu fico imaginando no dia em que Jesus voltar, o que será de nós? Crente papinha. Desculpa a expressão, igreja. Raso. Crente mingau. Sabe? Que não cresce. Irmão, até o leite. Na lata de leite, seja ela qual for. Geralmente está escrito assim: esse alimento não poderá ser usado como única fonte de alimentação do lactente, ou seja, do recém-nascido. Você está entendendo isso? Tem um tempo para o leite, irmão. Mas tem gente que cresce. Eu fico imaginando a criança. Eu saí de casa, Benício estava lá, né? E Benício toda hora ele acorda para mamar e mama para dormir, né? Então, mas é nesse momento que ele precisa de quê? De leite. Mas vai chegar uma hora que ele vai precisar de um alimento mais sólido. Porque senão ele vai ficar o quê, irmão? Desnutrido. As igrejas estão cheias de pessoas desnutridas espiritualmente. Elas não conhecem a palavra de Deus. Por isso elas são levadas de roldão por qualquer vento de doutrina. Qualquer palavra que as pessoas falam. E Pedro vai combater isso aqui de forma ferrenha. Depois que você chegar em casa, você lê a carta de Pedro. Ele vai combater de forma muito ferrenha esses falsos mestres. Mas agora no capítulo 1, versículo 18, ele vai trazer fundamentos. E eu queria nessa noite trazer para vocês, de forma muito rápida, apenas 2 horas em cada fundamento. Quem disse amém é crente mesmo, aleluia. De forma muito objetiva, né, daquilo que Pedro está tentando trazer para a gente, nesse versículo 18. Abra aí, por favor, Salmo 11, 17. Deixa o texto, por favor, de 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de algumas pessoas. Do Senhor e quem? E Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória
agora e para sempre, amém. Então, Pedro está dizendo, diante de todo esse quadro, diante de toda essa situação, diante de todos esses acontecimentos, vocês precisam amadurecer. Porque se vocês não amadurecerem através da graça e do conhecimento, vocês serão levados, vocês serão enganados. Então nós precisamos mergulhar na palavra. Abra aí Salmos 11, 17. Desculpa, Salmo 11, 7. Diz assim, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Eu vou repetir, porque o Senhor é justo e ama a... Olha para o teu irmão e diz, irmão, você tem vivido com justiça? Você tem sido justo? Pergunta ao teu irmão, irmão, você tem sido justo? Você tem andado em justiça? Se Deus, através do seu Filho, viesse conversar com você agora e colocasse num telão a sua vida, será que você tem sido uma pessoa que tem andado em justiça? Tem tido um senso de justiça? Tem sido irrepreensível para com aqueles que vivem relações desequilibradas? Será que você tem agido com a justiça de Deus na vida do outro? Será que você tem olhado para o outro com justiça? Ou você só pensa em você? Ou você só se importa com você? Ou você só quer saber de você? Ou você quer ser o primeiro? Ou você só quer alimentar o seu estômago e esquece daqueles que estão famintos? A Bíblia diz que e o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês fizerem o quê? Amarem uns aos outros, irmão. E para amar, irmão, quem ama tem senso de justiça. E por que eu não tenho praticado a justiça? Porque eu não conheço a justiça de Deus. Deus é justiça, irmão. Então eu preciso andar em justiça. Repete, eu preciso andar em justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Eu preciso me importar com as pessoas do meu lado. Eu preciso me importar com a comunidade. Eu não posso olhar para a igreja como um lugar que simplesmente eu vou, adoro e volto. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar de recreação. Eu preciso entender que este lugar não está aqui por acaso. Irmão, na eternidade o Senhor já havia determinado esse lugar, porque Deus tem um propósito para essa comunidade. Então eu não posso pensar na igreja só em mim mesmo. Eu não posso pensar no meu olhar para a igreja, não pode ser só um lugar de reunião. Meu lugar para a igreja não pode ser um lugar onde eu adoro, onde eu vejo meus irmãos, onde eu tenho comunhão. Não, amém por isso também. Mas eu tenho que olhar para a igreja como um lugar de propósito. Amém? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui, família Frutificando? Para que nós estamos aqui? Porque Deus nos trouxe esse lugar. Porque Deus resolveu pegar pessoas de Olinda, de Recife, Piedade, de tantos lugares e ajuntar nesse lugar aqui. Só para ter um ajuntamento de pessoas, João? Para sermos uma igreja cheia de pessoas? Não, Deus tem um propósito para cumprir nesse lugar, e Deus me escolheu e escolheu você. A questão é que nós só estamos olhando para nós mesmos, nós não estamos nos importando com os outros. Irmão, Natal Frutificando é uma bênção, amém? Esse ano vai ser top, amém? Mas, fala para o irmão, mas isso não é suficiente, é muito pouco, igreja. O que é que nós estamos fazendo com essa comunidade? Será que nós só queremos crescer para encher e ter pessoas aqui? Irmão, isso não tem sentido. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos restaurar pessoas, nós precisamos tirar as pessoas que vivem às margens da sociedade, nós precisamos trabalhar com inclusão social, nós precisamos amar essas pessoas, independente do que elas são, ou como elas vivem. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem um trabalho que distribui cestas básicas e dá comida a muitas pessoas de rua, drogados. Certo dia um homem falou assim para ele: apóstolo, eu não quero não, porque você quer me dar comida para mim e para a sua igreja. Não, eu não quero que você vá para a minha igreja, eu só quero te alimentar. A gente faz moeda de troca, sim ou não? Estou te trazendo essa cesta, nós vamos fazer uma troca, você fica, mas vai lá na igreja, você tem que estar lá. Eu entendo a ideia do convite, irmão, mas não há um senso de justiça de se importar com as pessoas, Mateus. E isso, por que não há esse senso, irmão? Porque eu não leio essa palavra.
Se eu não tenho um senso de justiça, irmão, eu não sou fundamentado na palavra de Deus. Porque a base do trono de Deus é justiça, irmão. Amém? Mas não é uma justiça condenatória, irmão. É uma justiça que é um Deus justo. Pergunta para a pessoa novamente: você tem sido justo? A começar dentro de casa, irmão. Quanta competitividade dentro de casa. Quanto conflito dentro de casa. Nos relacionamentos. Quantos problemas dos filhos. Lembra do filho pródigo? Lembra? Ali não tinha senso de justiça, irmão. Havia uma briga, havia uma competição ali dentro. Dentro das igrejas não está diferente hoje. Porque nós não conhecemos a palavra. Ele vivia com o pai e não olhava o pai como pai. Olhava o pai como um paitrão. Paitrão e não como pai. Preciso olhar para Deus, irmão, como um pai. Pai que ama, que cuida e que se importa. Amém? Eu preciso andar em justiça. Segundo fundamento, abre aí João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo fundamento, igreja, para crescer na graça e no conhecimento, verdade. Dentro das armaduras do Espírito, a primeira armadura mencionada é o quê? O cinto da verdade. O cinto da verdade era colocado aqui no abdômen, embaixo do abdômen, nas batalhas, Abidiel. Porque se você não tivesse protegido com o cinto da verdade, você ficava exposto a golpes baixos. E o inimigo, ele é especializado em dar golpes baixos. Então eu preciso estar revestido com o cinto da verdade. A pergunta é, irmão, você tem andado na verdade? Pergunta para o irmão: irmão, você tem andado em verdade, irmão? Quantos se acostumaram a mentir? Hoje a verdade é um fundamento que infelizmente por muitos tem sido pouco valorizado em nossos dias. No entanto, sem ela, em meio a um turbilhão de mentiras e falsidades, Jesus afirma, dizendo: ei, em meio a tanto engano, a tanta mentira, a tantos falsos mestres, eu sou a verdade. Então, se eu digo que eu amo esse Cristo e não ando na verdade, eu já estou mentindo. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Irmão, nós precisamos andar na luz, irmão. Precisamos andar na verdade. Isso é fundamento, irmão. Isso não é uma opção. Isso é fundamento para o meu caminhar com Cristo. Por isso que Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. E quando eu cresço nesse conhecimento, nessa graça, eu descubro que a verdade é fundamento para a minha vida. Quanto crente mentiroso, quanto crente enganador, enrolão, quanto crente, irmão, desonesto, quanto crente que fila na escola. Quem está estudando aqui, irmão? Levanta a mão. Só 2 pessoas, ninguém estuda mais. Ninguém mais estuda? 3. Tem mais alguém estudando? 4. 5. Começa a forçar, começa a aparecer, né? Irmão, cuidado, irmão. Lá na escola está filando. Está mentindo, você está enganando, irmão. Está enganando. Mentindo nos relacionamentos. Mentindo nos negócios. Deus está vendo. Fala para o irmão, se os olhos do Senhor estão em toda parte, meu irmão. Não há nada, fala para o irmão, não há nada em oculto. Fala para o irmão, não há nada escondido que um dia não seja revelado. A mentira permanece enquanto a verdade não chega. Mas quando a verdade chega, ela acaba com toda a mentira, irmão. Por isso, ao ouvir a minha voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, arrependei-vos. Nós precisamos arrepender hoje. E quando eu me arrependo, eu digo: Senhor, eu não quero mais viver num mundo de mentiras, eu quero andar em verdade. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Abra aí, por favor, em Efésios 4:25.
Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? Fala para o irmão, irmão, abandona a mentira, querido. Porque se você não abandonar a mentira, você não nasceu de novo. Porque a única coisa que o diabo é pai é da mentira, somente, irmão. Então, se você não abandonou a mentira, você é filho de quem? Da mentira. Olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, cada um de vocês deve fazer o quê? Abandonar a mentira e falar o quê? Uns aos outros. Irmão, tem irmão na igreja que a gente está conversando com ele, sabe que o danado está mentindo. Dá vontade de dizer assim: ô Satanás, apartai-vos de mim. Porque o cara está enganando, está mentindo, você sabe que é mentira. Por quê? Ele não leu a palavra. Irmão, se você não está afim de vir, pastor, eu não vim, porque eu fiquei em casa dormindo. Amém, irmão, glória a Deus, sua escolha. Não, pastor, porque eu estava ocupado. Mentira. Mentira. E mentimos porque nós nos tornamos, sabe, pessoas ágeis naquilo que nós praticamos, sim ou não? Aquilo que nós praticamos, nós nos tornamos o quê? Habilidosos, sim ou não? Se você treina alguma coisa, você fica com habilidade, sim ou não? Por mais que você treine sobre mentira, irmão, por mais que você se torne ágil em mentir, teus olhos jamais podem esconder a verdade. Fale a verdade sempre. Verdade, irmão, é fundamento daqueles que nasceram de novo. Fala para o irmão, se você está mentindo, o capeta vai te levar, irmão. É sério, irmão, estou falando, é brincadeira assim, eu falo o nome do capeta, mas é sério. É porque você é filho de quem? Do capeta, irmão, se você está mentindo. E um dia teu papai vai te buscar. Vai te levar para morar onde? Nas mansões desgraçadas, infernais. Então, irmão, por favor, fala para o irmão assim: é hoje que o Senhor está falando contigo, viu? Você precisa mudar. Eu fico imaginando, quem assistiu aquele filme Mentiroso? Lembra daquele filme Mentiroso? Se você não conseguisse mais mentir, meu irmão, como é que ia ser, cara? Meu Deus. Meu Deus do céu, Jesus amado. Senhor, que olharmos para a cruz, toda mentira seja lançada fora, irmão. Então, eu preciso ter como fundamento, andando debaixo da graça e do conhecimento, falar a verdade, irmão. Andar em verdade. Viver a verdade. Efésios 4, 25, né? Portanto, cada um de vocês. Abra ainda a sua Bíblia, por favor. Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem o quê? Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Olha para o irmão assim, você está entendendo isso aí? Se você fala a verdade, você permanece aonde? Porque Deus é eterno, irmão. Mas se você é mentiroso, filho do capeta, de Belial, você permanece apenas um instante. Então, o fundamento daquele que busca andar com Deus, debaixo da graça e do conhecimento, é falar o quê? Tem um hino da minha época que diz, da irmã Lita: fale a verdade sempre, mesmo em meio a muita gente. Fale a verdade sempre, irmão. Eu preciso andar em verdade. Repete comigo: eu preciso gerar, através do Espírito, fundamento de justiça e verdade. João 14, 15, por favor. Se vocês me amam, obedecerão os meus. Vamos lá, crescer na graça do conhecimento. Eu preciso carregar comigo o quê? Justiça, verdade e obediência. Irmão, rebeldia, fala para o irmão, rebeldia é pecado. Desobediência é pecado. A desobediência tira você da presença de Deus. Você sabia disso? Adão saiu da presença de Deus por causa de quê, irmãos? Desobediência. Perdeu tudo que Deus tinha preparado para ele por causa de quê? Da desobediência. Você está entendendo a dimensão que a desobediência causa? Irmão, faz um estudo em casa sobre desobediência a Deus, biblicamente.
Você vai amadurecer, você vai crescer muito, porque há muitas pessoas desobedientes. Pessoas que não se sujeitam a Deus. Irmão, uma pessoa que não se sujeita a Deus, ela não se sujeita mais a ninguém. Uma pessoa que não obedece a Deus, ela não obedece a ninguém, irmão. É por isso que nós estamos vivendo um turbilhão de famílias tão desajustadas, porque as famílias excluíram do centro delas a presença de Deus. E por terem excluído Deus do centro delas, há tanta rebeldia familiar. E quando há uma rebeldia familiar, há uma rebeldia social, sim ou não? Porque filhos que obedecem a Deus, famílias que obedecem a Deus, geram filhos que obedecem a Deus e aos seus pais, sim ou não? Se eles obedecem aos seus pais, se eles honram os seus pais, o que é que vai acontecer? Eles vão honrar pessoas. Quer fazer um bom casamento? Observe a vida do seu namorado com os seus pais. Observe a vida da sua namorada com os seus pais. Observe. E não se engane não, viu? Porque vai acontecer com você do jeito que ele ou ela faz com os pais, vai fazer com você pior. Então não alimente essa ideia de que vai mudar. Não muda não, irmão. Me desculpe. Tem uma frase que pau que nasce torto faz o que, igreja? Pau que nasce torto morre? Sim ou não? Sim. Pastor, ele fica a Deus. Deus não muda não. Deus destrói o caráter do homem. E cria no homem o caráter dele. Por isso o homem precisa morrer. Fala para o irmão assim, eu falei isso aqui na fornalha. Foi na fornalha, foi na quinta-feira. Fala para o irmão assim com todo respeito. Se você é um sem caráter. Fala para a pessoa do teu lado, você é sem caráter. Você é um mau caráter. É ou não é, irmão? Ou você é bom? Docinho de coco. Cuscuz de pó de serra. Você é tão bonzinho? Bom só há um que é Deus, irmão. É por isso que Deus não recria caráter. Deus cria o caráter dele em nós. Para isso nós morremos, ele vive em nós, irmão. Fulano era bom, mas a demora foi ganhar dinheiro. Ele revelou que ele era. Não, irmão, ele sempre foi assim. Você sempre foi assim, irmão. E vai continuar sendo enquanto você não morrer. Para que Cristo viva em você. Agora, no dia em que você morrer e Cristo viver em você, uau, aí a coisa muda, irmão. Porque não é mais o seu caráter. Quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu isso, igreja. Por isso que Jesus veio buscar e salvar, mas ele veio buscar e salvar recriando não um caráter que o homem tem, mas fazendo viver no homem o caráter dele, a ponto de você dizer, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas na fé do Filho de Deus. Então por isso, irmão, seu caráter nunca vai ser corrigido. Você vai lutar contra o seu caráter. Eu chamei, foi na quinta-feira, eu lembro. Eu chamei de Jason. Sexta-feira 13, aquele filme, né? Está sempre ressuscitando, né? É. Todo dia o velho homem vem, Mateus, bate a porta. E aí, vamos pecar hoje? Fala para a pessoa do teu lado. A vida é feita de escolhas. E as suas escolhas determinam o seu destino. Então, irmão, quando você acorda, você começa a escolher. Sim ou não? E aí, vamos pecar hoje? Vamos dar a volta naquele irmão? Vamos ser desonestos com ele? Vamos enganar o irmão? Vamos enganar o pastor? Vamos enganar o patrão? Hoje a gente vai ganhar mais, porque a gente vai dar a volta no patrão. É assim ou não é? Caráter, irmão. Por isso que eu tenho que dizer, não mais sou eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem muito a ver com, morrer para o mundo e viver para Cristo. E isso tem a ver com a obediência, irmão. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então eu preciso andar em justiça, eu preciso andar em verdade, eu preciso andar em obediência. Abra ainda a sua Bíblia, Oséias capítulo 12, versículo 6, por favor. Portanto, volte para o seu Deus
Pratique o que, irmãos? Meu Deus. Você está percebendo que hoje é um culto de domingo de ceia com uma palavra convidativa a você morrer? Eu oro a Deus para que você nessa noite saia daqui destruído e Cristo construído em você. Sabe, hoje não é aquela palavra que mexe com o seu brilho. Ei, você é vencedor. Não, não, não. Precisamos nesses dias falar mais acerca de Jesus, irmão. Tempo de conserto. Tempo de alinhamento. Tempo de se voltar para Deus. A gente precisa sair da euforia, dos movimentos e andar em fundamento. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, volte para quem? Para o seu Deus. Pratique a lealdade e a justiça. E confie sempre em quem? No seu Deus. Então ele está dizendo, olha, um outro fundamento aqui é honestidade e lealdade. Meu Deus, quantas pessoas desonestas, desleais. Olha o que o texto diz, olha irmão. Volte para o seu Deus. Porque você fora de Deus, distante de Deus, você vai praticar o que, João? Desonestidade. Você vai ser desleal, sim ou não? Você não vai andar debaixo dessa graça, desse fundamento. Você não vai crescer, porque você vai estar acostumado, distante de Deus, a fazer o que não presta. E de tanto fazer o que não presta, você aprendeu a conviver com aquilo. Aquilo ali tornou-se comum para você, sim ou não? É normal, todo mundo faz, pastor. Todo mundo faz, é nada demais. Tem nada a ver, pastor, o senhor é muito chato. A família frutificando é muito exigente. Aquela igreja, eu acho que talvez para o ano a gente pintasse essa igreja toda de branco. Tirasse a fumaça, as luzes. Tá, Mateus? Não sei. Porque, irmão, parece que a gente olha aqui, acha que é um lugar de libertinagem. Irmão, fala para o irmão, família frutificando é um lugar de liberdade, não de libertinagem. Eu acho que você se ilude, desculpa, você se engana porque o pastor não usa paletó, porque a igreja tem paredes pretas, porque sai uma fumacinha dali, porque a gente canta um worship, irmão. Deixa eu te falar, irmão. Nós estamos aqui compartilhando da graça e do conhecimento, irmão. A gente tem pedido a Deus, nós temos orado ao Senhor para que você cresça, para que você saia desse modelo que ficou estagnado, paralisado, engessado, ficou para trás. Você precisa crescer. Eu tenho dito, Deus, levanta nesse lugar homens e mulheres cheios do teu Espírito, Senhor, com ousadia, sabedoria, deste mimimi, de confusão, de contenda, de cara feia, de cara de vaca, sabe, de desonestidade, deslealdade, querendo levar vantagem um sobre o outro. Irmão, é tempo de crescermos da graça e do conhecimento. É tempo de mudar a nossa vida. Até quando, irmãos, eu não posso e não devo e não vou responder por pessoas que não quiseram mudar as suas vidas. Eu não vou ser culpado, irmão, pelo seu sangue. Isso aí eu carrego com plena convicção, porque nós temos pregado a palavra com verdade e transparência nesse lugar. A questão é que nós estamos nos acostumando, irmão, a vibe de movimentos, emoções, sensacionalismo. Ei, fala para o irmão, é hora de despertar, irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando, é tempo de crescer. Então ele está falando aqui, ó, o profeta Osés, tu porém, volte para o seu Deus, pratique o que? A lealdade e a justiça e confie sempre no Senhor. Seja honesto, irmão. Se você diz que serve a Cristo, seja honesto no seu negócio, seja honesto no seu viver, seja honesto na sua casa, seja honesto na sua família. Nós precisamos andar com transparência. Irmão, ser honesto é caro. É caro, irmão. Começar de imposto, irmão, é uma lapada. Quem gosta de pagar imposto, levante a mão aqui. Não gosta, né, irmão? É, irmão, é caro. Eu vou ter que pagar uma lapada de imposto, porque uma pessoa que fazia minha contabilidade cometeu um erro e, meu Deus, chega, minhas pernas tremem. Eu conversei com a contadora essa semana, disse, tudinho, eu fui correndo, fui protelando, mas agora vai virar o ano, irmão, eu tenho que resolver, porque senão eu saio do simples. E não tem, o governo não analisa. Mas o governo faz coisa errada, problema dele. Não é porque ele faz que eu vou fazer. Então coube a mim fazer o quê? Chorar e pagar. Parcelar, faz um parcelamento, vai ter que pagar. Então não dá certo, é caro, irmão. Mas aqueles que estão em Cristo estão dispostos. Sabe, não posso andar com dualidade.
Eu não posso ser dúbio, eu não posso ter máscara, eu tenho que ser verdadeiro e transparente. Eu preciso andar em honestidade. Então preciso crescer nesse sentido também, irmão. Ah, eu sou cheio de fogo, irmão, é desonesto. É cheio de fogo do capeta, irmão. Eu preciso ser cheio de fogo dos céus, irmão. E esse fogo, ele não vai destruir pessoas, ele vai amar pessoas. Amar as pessoas, sabe, ajudá-las com senso de justiça, lealdade, honestidade. Eu preciso andar transparência, irmão, com verdade. 1 Pedro, por favor. Nós lemos nesse instante, 1 Pedro. Desculpa, nós lemos 2 Pedro. Abre 1 Pedro 3:2. Ao observar a conduta pura e respeitosa de... Isso tem a ver com o quê, irmão? Caráter. Estamos sendo vistos, irmão. Fala para o irmão, Deus está te vendo. Deus está vendo quando a igreja não está presente. Deus está vendo quando o altar não está lá. Deus está vendo quando não está o som, quando não está o pregador. Deus está te vendo. Então seja honesto, irmão. E no final você vai dizer, vale a pena ser crente, irmão. Vale a pena. Salmo, capítulo 1, por favor. Salmo 1, na verdade, né? Esse eu gosto, eu sei ele até decorado, mas eu quero ler. Bem-aventurado o homem que não... Tem até uma musiquinha, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou na companhia dos zombadores ou dos escarnecedores. Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Agora vamos, segura aí. Medita dia e noite. Ele está crescendo no conhecimento, sim ou não? Sim ou não, igreja? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu um texto bíblico, um capítulo da Bíblia? Hein? Qual foi a última vez? Bom, continua, versículo 3. Olha o que acontece com aquele que medita na lei, que é transparente, que é verdadeiro. É como uma árvore plantada junto a quê? A ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não... Tudo que ele faz dá errado. Fala para o irmão, ser honesto. Custa caro, mas vale a pena. Fala para o irmão, tudo o que você fizer com transparência, dói, mas vale a pena, porque Deus honra. Fala para o irmão assim, Deus promove aqueles que o honram. Fala para o irmão, Deus promove aqueles que o honram. Então quando eu honro a Deus, com honestidade e lealdade, Deus me promove, sim ou não? Então Deus me faz viver coisas da terra, que as pessoas vão falar, como é que pode? Ande em honestidade, lealdade, e Deus vai te honrar. Irmão, tem coisas que os dedos se coçam, dá vontade, irmão, porque você vê a vantagem ali se apresentando diante de você, sim ou não? A oferta é grande, o banquete é colocado na mesa e você enche os olhos, sim ou não? Dá vontade ou não dá? Fala para o irmão, mas vontade dá e passa, irmão. Acabou, irmão. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquele. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Já morri para a minha vida. Não tem nada a ver mais comigo, irmão. Tem a ver com Ele. Amém? Então, honestidade, seja honesto. Se falou, irmão, cumpra. Se comprou, pague. Irmão, crente no SPC e no Serasa. Meu Deus, irmão. Tem gente que já tem a carteirinha do SPC e do Serasa, já é sócio. Irmão, já ouvi crente dizer assim, estou nem aí, depois de 5 anos meu nome sai. Pague, irmão. Eu lembro eu tinha uma loja de frios, e as coisas não deram certo. E nós perdemos tudo. Pagamos a todos os fornecedores. Eu vendi a loja por um preço bem irrisório, só para pagar os fornecedores. Fui com os proprietários daquela época e fiz negociação com os fornecedores e paguei a todo mundo. Resgatei os cheques. Mas quando um cheque volta uma vez, hoje ninguém nem usa mais cheque, né? Mas quando volta uma segunda vez, muitas pessoas reapresentam o cheque, ou seja, depositam novamente. Um cheque reapresentado
voltando pela segunda vez, ele é incluso no cadastro de emitente de cheque sem fundo. E aí meus cheques foram, naquele período, para o cadastro de emitente de cheque sem fundo. Ou seja, eles estavam pagos aos fornecedores, mas eu tinha que pagar uma taxa ao Banco Central. É a taxa chamada taxa do CCF, para retirar. Irmão, a situação era tão ruim que não dava para pagar as taxas. E eu fui no banco tentar negociar várias vezes. Chegou um belo dia, conversando com a gerente, ela disse: Jonatas, faça o seguinte, como o banco não parcela, tem uma forma de você pagar parcelado. Eu disse: como? Eu disse: pague cada cheque por vez. Em vez de você pagar todos os cheques, já que você não tem condições, a cada vez que você puder, vai lá e retira um cheque, retira 2. Irmão, e eu fui retirando e liquidei. Você está entendendo, irmão? Eu sempre digo, olha, alguém que eu negociei com no comércio de frios, um dia passar por mim e dizer: olha, aquele camarada ali é pastor, um dia ele ficou me devendo, mas ele me pagou. Vai ter que terminar dizendo assim, só se for mentiroso. A Bíblia diz assim: a ninguém nada deveis, a não ser a fé e o amor. Você está entendendo isso? Isso é, irmão, princípio, isso é fundamento. Mas o que tem de crente enganador, mentiroso, enrolão, safado, desonesto, meu irmão, pelo amor de Deus, e acha que está tudo certo. Fala para o irmão: tolo, Deus vai pedir conta a você, você vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus. Eu sempre digo, irmão, se eu estou devendo, senta, negocia e paga. Quanto é? Eu devo 1.000, não posso pagar os 1.000. Olha, eu vou te pagar R$10. R$10 é pouco demais, né, irmão? O negócio é melhor, né? Pagar de 100 vai ficar muito pesado, né? 50. Eu te devo 1.000, só posso pagar 50 para você. Quando você pagar o primeiro de 50, uma coisa já aconteceu, irmão. Você já não deve mais 1.000. Você só deve 950. Depois que pagar os outros 50, só deve 900. Vai caindo. Mas o desonesto dele fala: eu vou te pagar para semana. Nunca paga. Ah, pastor, porque eu não pude? Pôde. Você pôde. Você não priorizou. Irmão, hoje tem as rodadas de negociação aí. O Serasa limpa nome. Aí o cara acha que está com o nome no céu, com o nome sujo na terra. Meu Deus. Meu Deus. Ah, pastor, o senhor fala assim porque a sua vida é boa. A minha vida nunca foi boa assim não, irmão. Já passei minha luta. Ó, minha mãe está ali, ó, testemunha ali. Eu passei luta, irmão. Já vi guerra, terremoto, vento forte que passou, que soprou. Já vivi tantos perigos, mas a tua mão me ajudou, Senhor. O Senhor deu ordem às estrelas ao meu respeito, irmão. Mas eu nunca fui desonesto, irmão. Nunca fui desonesto. Nunca, porque isso é fundamento que a gente aprende em casa, mas que a Bíblia também ensina. Amém? A maior riqueza que meus pais me deixaram foi me tornar o homem que eu sou hoje. Não deram nenhuma riqueza financeira. Talvez minha mãe me dê alguma aí daqui uns dias. Tá? Não, irmão. Mas me deu caráter. Então, irmão, seja honesto. Isso é fundamento. Está ouvindo, irmão? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Vocês estão com a cara tão feia hoje. Está tudo assim. Parece que é como se a faca estivesse passando lá e para cá. Lá para cá. E o sangue descendo. Tramontina, né? Fala para o irmão: sabe por que isso, irmão? É porque Deus te ama, cara. Deus quer restaurar você, irmão. Deus quer te dar dignidade e honra. Deus quer te promover, querido. É necessário submeter o processo para cumprir o propósito, irmão. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. E deixa eu te falar, você pode estar pensando: era bom que fulano estivesse aqui. Não, é para você. A porção de fulano é outra. Então, é conosco que Deus está tratando nessa noite. Eu estou acabando, irmão, estou acabando. Abra aí sua Bíblia, por favor. Então nós temos aqui, ó, vou citar novamente. Fundamento: justiça. Segundo fundamento: verdade. Terceiro fundamento: obediência. Quarto fundamento: honestidade e lealdade. Quinto fundamento: 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18, por favor. Deem graças em todas as, pois esta é a vontade de Deus para vocês em quem? Então olha o que o texto está dizendo. O apóstolo está dizendo assim: deem graças nos momentos bons. Só dá graça quem está fundamentado, irmão. Quem está fundamentado não enxerga o problema. Sabe que o problema é uma parte, faz parte do processo para se conquistar o propósito. É só isso. Pastor, estou passando uma luta. Faz parte.
Faz parte, irmão. A luta é Deus te moldando, é Deus te lapidando, para você cumprir o propósito. Agora, o que você precisa aprender? Um fundamento. Qual é o fundamento em meio à luta? Gratidão. Amém? Repete comigo. Eu preciso expressar gratidão a Deus todas as manhãs, irmão. Todos os dias. Seja grato. Tenha um coração grato diante de Deus. Tem gente que só reclama, irmão. Só murmura, só reclama. Irmão, eu tenho clientes que a loja está entupida de cliente. E aí como é que está o movimento? Está mais ou menos. Infiel. Agradece a Deus, irmão. Seja grato a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje pela noite de sono que Ele te deu? Você agradeceu a Deus pela manhã que Ele te deu? Você já almoçou, você já tomou café da manhã, você almoçou certamente. Quem não almoçou aqui, levante a mão. Só você não almoçou, irmão? Vai me levar para comer um churrasco contigo? Amém, glória a Deus. Mas olha, a maioria almoçou. Comeu alguma coisa. Daqui a pouco janta. Roupa. Você está aqui, você está vivo, você está com saúde. Seja grato a Deus. A propósito, dia 29 de dezembro, dia 29 desse mês, nosso culto de gratidão, Senhor. Venha com um coração grato, render graças a Deus pelos seus feitos. Então, outro fundamento é gratidão. Mas como é que eu vou ser grato se eu não aprendo da palavra? Como é que eu vou ser agradecido se eu não olho para a palavra, se eu não me envolvo na palavra? A palavra de Deus, ela me ensina a ser grato. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? 9 seguiram, só um voltou. Só um teve gratidão a Deus. Então, na multidão, irmão, poucos são os que voltam para agradecer. Repete comigo, eu preciso ser esse um que volta, irmão. Agradecido. Ele voltou com o coração grato, prostrou e fez o que diante de Deus? Adorou. Fundamento. Eu estou encerrando. Colossenses 3, por favor. Versículo 23. Colossenses 3. Tudo que fizerem, façam de qualquer jeito, como para qualquer Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus. Excelência no que faz. Fundamento. Quem é nascido de novo faz tudo com excelência. Ah, não, vamos dar essa cesta básica, irmão. Pega qualquer cestinha básica aí. Não. Pega melhor. Se fosse você para ganhar, você queria ganhar qual? A pior, mais ou menos, ou a excelente? E por que você dá ruim? Fala para o irmão, aquilo que você quer, que as pessoas te façam, faça você primeiro. Faça com excelência, faça como para o Senhor. Deus, não importa se aquela pessoa é ingrata, se ela não vai agradecer, se ela não vai reconhecer, mas eu estou fazendo para te glorificar, Deus. Fundamento. Fundamento. Se eu não tenho esse fundamento, irmão, eu vou buscar a glória, eu vou buscar reconhecimento. Eu vou dar para me promover. Não, irmão, nós fazemos para Deus. Amém? Fazemos com excelência para o Senhor. Tudo quanto fizer, irmão, tudo que você for fazer, tudo, vai arrumar a casa, arrume da melhor forma possível. Vai lavar os pratos, lave da melhor forma possível. Vai limpar o carro, não passa só um paninho não, limpe com excelência. Vai servir água na igreja, sirva com excelência. Amém? Vai ministrar, ministre com excelência, se prepare, invista. Vai louvar a Deus, vai tocar, se qualifique, invista. Faça tudo com excelência. Faça o melhor para Deus, irmão. Entendeu? Você não quer ganhar o melhor? Quantos querem ganhar o mais ou menos de Deus? Levante a mão. Quem quer ganhar o mais ou menos de Deus? Levante a mão. Agora, quem quer ganhar o melhor de Deus? Levante a mão. Uau, você pode celebrar o Senhor. Então, dê a Deus o melhor. Faça para Deus com excelência. Honre ao Senhor. Você pode se colocar de pé. Agora para encerrar, Filipenses 2, 3. Olha o que diz o texto. Nada façam, olha, eu preciso fazer o melhor, né? Mas nada façam por ambição ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmo. Não se julgue superior, irmão. Não se coloque num nível maior que ele, irmão. Se coloque na posição de servir. Eu vou servir ao meu irmão, mesmo eu sendo maior. Socialmente falando, financeiramente falando, se coloca na posição de ser o menor. Deus vai te honrar. Considere os outros superiores a si mesmo, irmão. Amém? Olhe para cada irmão com um olhar de excelência, para servi-lo dando o melhor. Amém? Não, eu vou dar qualquer coisa. Não dê o melhor para ele. Eu queria só recapitular sobre esses fundamentos, para ficar guardado no seu coração. Para que você cresça na graça e no conhecimento, você precisa de justiça, da justiça de Deus. Você precisa da verdade, que é Jesus. Você precisa de obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel. Você precisa de honestidade e lealdade. Se você não desenvolve honestidade e lealdade, irmão, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração grato ao Senhor, ser grato a Deus pelos seus feitos. Você precisa, sabe, de excelência naquilo que você faz para Deus e para as pessoas. E você precisa fazer isso tudo com excelência e humildade. Mas só faz tudo isso, irmão, quem nasceu de novo. Amém? Só consegue viver nesses fundamentos quem nasceu de novo. Quem não provou do novo nascimento, não tem como viver essas coisas, irmão. Não tem. Porque o seu eu, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua posição, o seu status, o seu conhecimento humano, vai sempre se colocar à frente de Deus. Mas quem nasceu de novo é porque morreu para si mesmo. E Cristo vive nele. Fundamentos que são importantes, mas que são descobertos quando nós lemos a palavra. Por isso que o apóstolo vai dizer, antes de tudo isso, não se importe com esses falsos mestres. Não dê ouvidos a eles. Antes, cresça na graça e no conhecimento. Porque no dia em que você crescer na graça e no conhecimento, você não vai ser mais escravo dos outros. Você vai ser um escravo livre, escravo por amor a Cristo.